Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, capítulo 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 20. Os irmãos, mesmo assentados como estão, eu vou ler o texto. Isaías, capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 20, que nos diz assim a palavra do Senhor: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. Meus amados irmãos e irmãs, e amigos e amigas, quando nós olhamos os profetas do Antigo Testamento, eles são instrutivos a respeito do desejo de Deus e a capacidade de Deus perdoar sempre o seu povo. E nós cristãos, muitas vezes, nos preocupamos sobre os pecados passados das nossas vidas, que muitos deles ainda permanecem conosco. Nós podemos considerar aqui, no contexto do livro do profeta Isaías, podemos considerar a nação de Israel. Israel foi escolhido por Jeová como veículo pelo qual o Messias, o Cristo, viria a este mundo. Eles foram abençoados imensuravelmente. Porém, este mesmo povo que foi abençoado por Deus, eles cometeram a apostasia. No contexto aqui do profeta Isaías, que escreveu para o reino do norte, as 10 tribos, eles foram levados ao cativeiro assírio e nunca mais funcionou como uma nação coesiva. Depois, o reino do sul foi levado ao cativeiro babilônico. Eles voltaram após um período de 70 anos, conforme os planos e os propósitos de Deus. E quando nós olhamos para o profeta Isaías, Isaías é conhecido como o profeta messiânico, que profetizou acerca do Messias prometido. Isaías também é conhecido como o profeta evangelista do Antigo Testamento. Isaías pregou para Israel numa época em que Israel estava em grande decadência espiritual, trilhando um caminho que conduziu toda a nação à destruição. O povo estava com o coração duro e preferia fazer a sua própria vontade e não estavam se importando com os propósitos de Deus. E o fim de tudo isto foi a destruição da nação, o exílio dos seus habitantes, conforme Isaías também mostra aí no capítulo 6, no versículo 11. Mas mesmo assim,
Isaías não se cansou de advertir o povo dos resultados das suas escolhas, bem como proclamar a grandeza de Deus, cujos planos não podem ser frustrados. Por isso, aqui no versículo 18, Deus conclama o povo e diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E com essas palavras aqui do profeta Isaías, no versículo 18, Israel deveria considerar a sua condição diante de Deus, e a única escolha real era a oportunidade de se arrepender e voltar a obedecer a Deus. E Deus assegura a Israel que mesmo que os seus pecados fossem escarlates ou vermelhos, eles poderiam se tornar brancos como a neve. E é interessante aqui observarmos, amados irmãos, a adoração, o sacrifício e um relacionamento de aliança com Jeová através da lei não era apenas isso suficiente para Deus, mas o que importava para Deus era o comportamento individual de cada pessoa que estava ali diante dos olhos de Deus. O povo adorava a Deus, o povo sacrificava a Deus, mas Deus não se agradava com a adoração, nem com seus sacrifícios. É tanto que o povo orava a Deus, mas Deus não os escutava. Deus não estendia as mãos. Se os irmãos olharem aí, no versículo 14 do capítulo 1 do profeta Isaías, ele diz o seguinte: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então, amados irmãos, o plano de Deus, ao levantar o profeta Isaías ali, para falar como boca de Deus para o seu povo, não era destruir o povo, mas acolher seus cordeirinhos com carinho, como um bom pastor. É isso, amados irmãos, que Isaías vai mostrar. Abram comigo aí, no capítulo 40, versículo 11, qual era o propósito de Deus para Israel. Isaías capítulo 40, o versículo de número 11. Que são as promessas futuras para o povo de Israel. Ele diz assim, Isaías 40, versículo 11: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Então Deus, quando levanta o profeta Isaías, não era para destruir o povo, mas que o povo fizesse o quê? Considerasse como é que estavam as suas vidas diante de Deus, pois o prazer de Deus não era destruir o povo, mas era acolher seus cordeirinhos com carinho, como um bom pastor. Por isso que aqui no versículo 18, Deus clama o seu povo para arrazoar com ele. E o que é arrazoar, amados irmãos? Arrazoar, vinde, pois, e arrazoemos. O Senhor está dizendo: apresentem as razões dos vossos pecados perante mim, se é que tem razão para vocês estarem pecando contra mim. Apresentem as razões, exponham os vossos pecados,
E se tiver razões, exponha perante mim. Se eu nunca deixei faltar nada para vocês, por que vocês estão pecando contra a minha pessoa? Por que vocês estão me abandonando? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Deus chama o seu povo para arrazoar com ele. E, amados irmãos, o meu propósito nesta noite é para que nós, como povo de Deus, assim como Deus levantou o profeta Isaías na sua época, Deus nos conclama para arrazoarmos com ele. Como é que está a nossa situação diante de Deus? Pois Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Ele sempre será o mesmo. Pois a nossa mensagem dessa noite tem como tema o seguinte: o clamor da graça de Deus. O clamor da graça de Deus para o seu povo. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E são três que eu quero destacar nesta noite. O primeiro clamor da graça de Deus para as nossas vidas é a parte primeira do versículo 18, pelo qual nós lemos. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. E também o versículo 2, o versículo 3 e o versículo 6 do mesmo capítulo aí primeiro do profeta Isaías. Veja o que é que diz. Versículo 2 e versículo 3 do capítulo 1 do livro do profeta Isaías. Versículo 2: ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E o versículo 6 também aí, em seguida diz: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Então, o primeiro clamor da graça de Deus para as nossas vidas, amados irmãos, é que Deus quer que reconheçamos os nossos pecados que cometemos diariamente contra Ele. Como nós vemos aqui, amados, o profeta Isaías, ele faz um diagnóstico preciso e ao mesmo tempo sombrio dos pecados da nação de Judá. O pecado, como uma doença contagiosa e devastadora, tinha atingido toda a nação. O povo estava com feridas abertas, desde a planta do pé até a cabeça, estavam todos doentes. E o pecado ali, no meio do povo de Deus, era uma chaga repulsiva aos olhos de Deus. Amados irmãos, eu acho maravilhoso aqui a graça de Deus. Um Deus tão grande ainda está clamando por pessoas tão rebeldes, tão desobedientes, como aquele povo da época de Isaías, e também como o povo dos nossos dias, povo que se chama pelo o seu nome. No versículo 2, não sei se os irmãos prestaram atenção, Deus toma os céus e a terra como testemunha, mostrando ao céu e à terra o que o povo dele estava fazendo com ele.
Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Aí Deus vai dizer: céus e terra, olhe só é o Senhor, Criador dos céus e da terra, quem está falando. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi céu, o boi terra, conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende a minha vontade para as suas vidas. Meus amados irmãos, será que Deus, nos nossos dias, nós como povo do Senhor, Deus não olha para a sua igreja nos nossos dias e não vê desta mesma forma? Um povo rebelde, um povo que não entende a vontade de Deus para as suas vidas. O pecado era algo repulsivo aos olhos de Deus. Desde a planta dos pés só havia feridas até a cabeça. Estavam doentes, enfermos espirituais. E amados irmãos, Deus nos chama, Deus nos conclama. Ele quer que nós reconheçamos que somos pecadores e que pecamos diariamente diante de Deus todos os dias. O pecado, amados irmãos, ela é uma realidade inegável nas nossas vidas. Seus efeitos podem ser notados todos os dias na nossa vida, na nossa família e na sociedade em que vivemos. O pecado é transgressão da lei de Deus e falta de conformidade com essa lei. Nós pecamos contra Deus por palavras, por obras, por omissão e por pensamentos. Por isso que alguém já disse: não somos pecadores porque pecamos, pecamos porque nós somos pecadores. Fomos concebidos em pecado, nascemos em pecado, e mesmo assim ainda praticamos certos pecados. O pecado, amados, atingiu a nossa razão, atinge a nossa emoção e atinge a nossa vontade. O pecado ali na época do profeta Isaías atingiu a razão, a emoção e a vontade do povo. Eles estavam agindo pior do que os seres irracionais, pior do que o boi, pior do que o jumento. Não estava racionalizando quem era o Deus pelo qual eles serviam. E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos assim também. Sabemos, amados irmãos, muitas vezes que não devemos praticar algo ou agir de forma como Deus não requer em nossas vidas. Mas mesmo assim, nós agimos de forma irracional. E o pior é que nenhum ato religioso pode limpar o nosso pecado. Nenhum sacrifício feito por nós pode restaurar nossa relação com Deus.
Pois o pecado, diz Isaías, lá no capítulo 59, versículo 2, ela faz a separação entre nós e Deus, os nossos pecados. Mas aí vem a boa nova, o Evangelho, que é a boa nova de salvação, é a boa nova do perdão de Deus. Deus, apesar dessa situação desesperadora ali na nação de Israel, Deus conclama o seu povo para um acerto com Ele. Deus faz uma proposta irrecusável para Israel. Ele chama o seu povo a uma volta para Ele e também o seu povo para uma profunda reflexão na sua vida espiritual. E esta mensagem, amados irmãos, é para mim e para você também. Eu não sei qual é a sua situação. Eu diante de Deus só sei da minha. E Deus me chamou para que eu pudesse fazer uma reflexão na minha vida. Deus me colocou uma proposta irrecusável para que eu reflita como é que está a minha vida diante de Deus. Se estamos distantes de Deus, o povo aqui estava na casa de Deus, mas distante espiritualmente de Deus, não tinha comunhão com Deus. A mesma coisa pode estar acontecendo comigo e com você. Façamos uma reflexão. Como é que está a sua vida diante de Deus? Estamos na casa do Senhor, glória a Deus. Mas como é que está a nossa comunhão com Ele? Daqui a alguns instantes, nós celebraremos a ceia do Senhor. Sabe por quê, amados irmãos? Tem pessoas, irmãos e irmãs, que muitas vezes não param para refletir, fazer uma reflexão, fazer um exame espiritual e a realidade como está a sua vida. Primeiro, o clamor da graça de Deus é esse. Ele quer que reconheçamos que todos os dias nós pecamos contra Deus. Pois é assim que as Escrituras nos ensinam. 1 de João, capítulo 1, versículo 18. Sabe o que aqui nos diz? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade de Deus não está em nós. E 1 de João também, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meu irmão, minha irmã, se eu ou você dissermos que não temos cometido pecado de Deus, cometido pecado diante de Deus todos os dias, nós estamos fazendo de Deus um mentiroso, e a palavra dele não está em nós. Faça uma reflexão na sua vida, se isso não é verdade. Não estou incentivando ninguém para pecar não, viu? Mas a verdade é, como dizia o apóstolo Paulo: miserável homem que eu sou. Se é para fazer aquilo que não é para fazer, esse eu faço. E o que é para fazer, esse eu não faço. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, quero finalizar este ponto, este primeiro clamor de Deus para as nossas vidas nesta noite, noite de ceia do Senhor. Deus quer que reconheçamos se o que Ele nos ensina e fala tudo a nosso respeito não é verdade. Somos pecadores e continuamos pecando.
Por isso, na história mostra de um homem chamado Martinho Lutero. Ele agonizava todos os dias com os seus pecados. E ele chegou certa vez a afirmar o seguinte: meu nome é pecado e meu sobrenome é pecador. Dou graças a Deus, porque Ele me salvou, pela sua graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o primeiro clamor da graça de Deus para as nossas vidas, amados irmãos, é que nós devemos reconhecer que nós somos pecadores e pecamos diariamente contra Deus. Mas o segundo clamor que Deus nos mostra aqui no texto se encontra aí no versículo 18 também de Isaías, capítulo 1, a parte B. Ele diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui nós podemos ver o segundo clamor de Deus para o seu povo. Ele quer que confessemos e deixemos os nossos pecados e sejamos purificados pelo seu poder. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, escutem uma verdade que eu vou lhes dizer agora neste momento. O verdadeiro crente não é aquele que esconde seus pecados, nem justifica seus pecados. O verdadeiro crente não é aquele que esconde seus pecados, nem justifica seus pecados, mas o que confessa a Deus para receber perdão e purificação. Há muitos cristãos dizendo que não pecam, e verdadeiramente nós devemos correr do pecado, nós devemos evitar o pecado, não devemos pecar contra Deus, mas ainda lutamos com a natureza velha ainda dentro de nós. O crente verdadeiro, quando ele peca, ele não esconde seus pecados diante de Deus. O crente verdadeiro não justifica seus pecados diante de Deus, porque nós somos peritos, nós somos artistas em querer justificar os nossos pecados diante de Deus. Mas o que Deus requer de nós é que nós confessemos para recebermos perdão e purificação diante de Deus. É isso que o Senhor requer de nós. Precisamos receber o perdão de Deus. Precisamos confessar, deixar os nossos pecados. E como isso pode acontecer na minha e na sua vida? Novamente, 1 de João, capítulo 1, versículo 9. É um texto bastante conhecido que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amados irmãos, neste versículo aqui, nós encontramos, não é, 3 verdades nele, que Deus nos ensina na sua palavra. Primeiro, a condição do perdão. Segundo, a base do perdão. E terceiro, a posse do perdão que nos é concedido por Deus. Primeiro, a condição do perdão. Qual é? A primeira parte do versículo: se confessarmos os nossos pecados. Esta é a condição para recebermos o perdão de Deus. Aí eu pergunto a você: o que é confessar pecados?
O que seria confessar pecados? Amados irmãos, confessar os nossos pecados é concordar com Deus que pecamos, que somos pecadores e temos cometido pecados. E assim concordamos com Deus e com a sua palavra, com tristeza e pesar diante de Deus. A condição para o perdão é se confessarmos os nossos pecados. Em outras palavras, em vez de negarmos os pecados, ou escondê-los, ou tentarmos justificar os nossos pecados, nós devemos admitir nossa culpa e confessar nosso pecado a Deus. Esta é a condição do perdão de Deus para as nossas vidas. Mas, em segundo lugar, o versículo vai nos mostrar a base do perdão. Ele é fiel e justo. Deus é fiel e justo. A condição Ele nos dá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Ou seja, a garantia e a segurança do perdão estão no caráter fiel e justo de Deus, que Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, concordamos com Ele que somos pecadores e continuamos pecando diante de Deus. Deus é fiel às suas promessas. Ele é tão justo que Ele não pode mais aplicar em nós os castigos dos nossos pecados que Jesus carregou lá na cruz do madeiro e levou para sempre. Ele é fiel e justo. Ele não pode mais cobrar, Ele não pode mais castigar pelos nossos pecados que Jesus carregou lá na cruz do Calvário. Então, a condição do perdão é esta: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Aí vem a posse do perdão, que é o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Queremos receber o perdão de Deus? Confesse os seus pecados. Receba Cristo em sua vida. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é fiel para nos perdoar, porque Ele cumpre com a sua palavra, Ele cumpre com a sua promessa. E a Bíblia diz que dos nossos pecados, Deus não se lembra mais deles. Ele não vai nos cobrar mais outra vez, mas Ele requer que nós confessemos e tomemos posse deste perdão para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus é um Deus justo, amados. Deus lava por fora e purifica por dentro. Ele não coloca mais os nossos pecados em nossa conta. Cristo já pagou a nossa conta. O ato judicial, Cristo já pagou por nós. E agora Deus limpa e purifica aquele que confessa, confia em Deus, este será perdoado e será purificado por Deus. Jesus pagou a nossa dívida. Nós éramos devedores. E Deus, quando nós confessamos, confiamos em Deus, temos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, confiamos na obra de Cristo lá na cruz do Calvário, Ele perdoa e Ele purifica. Ele não vai mais cobrar
os nossos pecados, porque Cristo já pagou a nossa dívida perante Ele. E Ele purifica. E o que é isso? Ele faz de nós pecadores alguém santo, separado, de modo que possamos agora ter comunhão com Ele. Continuamos pecadores, mas pecadores separados para Deus, remidos e lavados pelo sangue de Jesus Cristo, para termos agora comunhão com Deus. Amados, que nesta noite, amados, possamos confessar os nossos pecados, recebemos a purificação pelo poder de Deus em nossas vidas, pois Ele é fiel em cumprir a promessa de perdão sobre as nossas vidas. Foi por isso, amados irmãos, que pastor Spurgeon, pastor Batista, ele disse certa vez o seguinte: olha, o pecado na vida do crente é como a nossa barba, uma barba que ele era barbudo, ele disse, é como barba. Nós precisamos estar tirando todos os dias, porque eu tiro a barba hoje e amanhã já está saindo barba novamente. O pecado é como a barba do homem. Ele tira hoje e amanhã já está saindo novamente. E devemos confessar, deixarmos todos os dias os nossos pecados, para recebermos perdão e purificação para as nossas almas. Devemos estar nos limpando. E Spurgeon disse certa vez outra coisa interessante. Ele disse: o crente, ele é como um gato, está se limpando todos os dias. Já observaram o gato como é? Ele sempre está limpando, tirando a sujeira do seu pelo diariamente. Então, Deus requer de nós que reconheçamos que somos pecadores. Em segundo lugar, o segundo clamor, Ele quer que confessemos, deixemos e sejamos purificados dos nossos pecados. Mas em terceiro e último, o último clamor de Deus para as nossas vidas, está aí no versículo 19 e 20 de Isaías, e depois o capítulo 2 de Isaías, o versículo de número 5. Isaías 1, versículo 19 e 20. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o diz. E Isaías aí, capítulo 2, falando acerca da glória futura do Israel espiritual de Deus. Versículo 5: Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. O terceiro clamor de Deus para as nossas vidas é que Deus, Ele quer que andemos na sua luz. Aqui Deus diz: se vocês quiserem e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor desta terra. Mas se vocês recusarem e continuarem rebeldes, vocês serão devorados à espada. Que graça de Deus, amados irmãos, um Deus tão santo, ainda proclamar essas belas palavras para o seu povo. Ele quer que andemos na sua luz. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Isaías chama o povo de Judá a andar na luz do Senhor. Deus é luz, amados.
diz as Escrituras. E quem anda na luz tem comunhão com Ele. Só na presença de Deus é que podemos sair da escuridão do pecado. Só na presença de Deus é que podemos sair das trevas do engano do pecado para vivermos uma vida de santidade. Está escrito: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, de João na sua primeira carta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 de João 1,5. Mas também no Evangelho do próprio João, capítulo 8, versículo 12, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E João também, no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 4 ao versículo 9, ele disse que Jesus é a luz dos homens, a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela, a luz que ilumina todo homem. Deus é luz e nos chama para andarmos na sua luz, para sairmos da escuridão do pecado, para sairmos das trevas do engano do pecado e vivermos em santidade ao Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o pecado é treva, e para andar na luz do Senhor, precisamos nos apartar do pecado. Este mundo, ele jaz no maligno, ele é tenebroso. O pecado é o caminho da escuridão, das trevas. Nesse caminho, as pessoas que estão andando nas trevas, eles nem sabem onde tropeçam. Eles caem num abismo e não conseguem enxergar as trevas que eles estão. Para andarmos na luz, precisamos fugir dessa estrada larga que conduz à perdição. Não brinquemos com o pecado. Assim como o pecado é trevas, o diabo também é trevas. O diabo não suporta a luz. Seus agentes também atuam onde há uma fumacinha de pecado, onde a luz é rejeitada, onde o sol da verdade não brilha, onde reina a confusão, onde reina as contendas, onde reina as brigas, as rixas, a falta de perdão, a falta de amor, o partidarismo, a avareza, a incompreensão. Os agentes de Satanás estão agindo. Onde prevalece trevas, o diabo oprime. As hostes do inferno trabalham com todo o vigor. É por isso que precisamos reconhecer que somos pecadores. Quando pecarmos, temos que confessar, abandonar e recebermos a purificação da parte de Deus. E precisamos andar na luz. Quem anda na luz sabe para onde vai e não é levado pelos ardis do diabo. A Bíblia, amados irmãos, ela é muito clara. Ainda 1 de João, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7,
Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ou seja, com Jesus, e andarmos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu amado irmão, minha amada irmã, isso é algo sério. Se eu ou você, se eu estou com um pecado na minha vida, se eu estou tentando esconder este pecado na minha vida, se eu justifico este pecado na minha vida, ou se eu tenho um pecado oculto que só Deus conhece, e eu digo que tenho comunhão com Ele, nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Veja que coisa séria, amados irmãos. Como é que está a nossa vida, amados? Estamos andando na luz mesmo? Estamos em comunhão com Cristo? Temos reconhecido os nossos pecados que praticamos todos os dias? Será que nós temos confessado os nossos pecados verdadeiramente a Deus? Nós choramos e ficamos tristes quando pecamos contra Deus? Será que nós confiamos mesmo que Jesus, Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados, quando nós confiamos naquilo que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário? Meu irmão, minha irmã, a Bíblia só mostra dois caminhos. Apenas dois. Os que caminham na luz e os que estão caminhando nas trevas. Só existem esses dois caminhos. Ou estamos na luz, ou estamos nas trevas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar dia após dia. Mas se negarmos e continuarmos omitindo ou tentando justificar os nossos pecados, e Deus sabe que estamos em pecado, que nós não temos mais paz de espírito, não temos comunhão com Ele, nós estamos mentindo a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Você que está me ouvindo, será que você está na luz ou está nas trevas? Este é o clamor de Deus para as nossas vidas. O terceiro é para nós andarmos na sua luz. E sabe por quê, amados irmãos? Deus já está nos preparando para a eternidade. Deus nos convida a andarmos com Ele na sua luz, rumo à cidade celestial, onde jamais haverá noite, porque ali o Cordeiro de Deus é que será a própria lâmpada. Vinde, ó casa de Jacó, vinde, meu povo, e andemos na luz do Senhor. Sabe por quê? Quando estamos andando aqui na luz com o Senhor, é um prenúncio daquilo que já iremos desfrutar por toda a eternidade. Você sabe onde é que nós, cristãos, vamos habitar um dia? Passarmos toda a eternidade com Deus? Abram aí, Apocalipse. Já estou concluindo aqui a mensagem. Apocalipse, capítulo 21. João, na revelação que recebeu, ele faz uma descrição da nova Jerusalém, onde habitarão todos os remidos do Senhor. Veja,
Apocalipse 21, versículo 23 ao versículo 27, que diz assim: a cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhe darem claridade. Preste atenção. Pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é que? É a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amados irmãos, que descrição aqui maravilhosa. Só entrarão nela aqueles que estão inscritos no livro do Cordeiro. Lá não vai entrar quem pratica a abominação e a mentira. Mas pastor, o senhor disse agora que eu estou pecando. Nós pecamos, todos dizem, pecamos. Mas quem é um cristão regenerado, nascido do alto, ele reconhece quando peca diante de Deus. Ele confessa e deixa, e o sangue do Cordeiro o purifica. Deus o levanta e o coloca de pé novamente, porque ele não está mentindo. Mas quem tenta esconder, não confessa, não deixa os seus pecados, é um mentiroso, porque a verdade, a palavra de Deus, não está na sua vida. Ele está mentindo. A jornada cristã é uma caminhada na luz, numa estrada de santidade e pureza. E a Bíblia é bem clara: se vivíamos no reino das trevas e da escuridão, agora nós, remidos do Senhor, devemos andar na luz da verdade e na luz da santidade de Deus. Se outrora no império das trevas vivíamos oprimidos por uma amarga escravidão pelo diabo, agora nós somos verdadeiramente livres para obedecer ao Senhor. Se no império das trevas estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, agora nós temos vida e vida em abundância, e caminhamos seguros rumo à pátria celestial, a nova Jerusalém. Amados irmãos, estamos andando na luz. Deus nos convida, a mim e a você, para andarmos na sua luz. Que ao sairmos daqui hoje, ao participarmos da ceia, se há algum pecado que está impedindo a minha ou a sua comunhão com Deus, confesse, deixe e receba a purificação dos seus pecados. E volte a estar na presença de Deus, em comunhão com Ele. Nesta noite de celebração da ceia, devemos refletir sobre este clamor de Deus para as nossas vidas. E agora concluo dizendo o seguinte: a proposta de Deus para as nossas vidas é de um perdão completo e uma purificação plena. Deus, Ele é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia.
Ele apaga as nossas transgressões, mesmo que seja vermelho como um carmesim, e torna branco como a neve. Ele afasta de nós os nossos pecados, como o Oriente afasta-se do Ocidente, quando nós confessamos os nossos pecados. Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e dele não se lembra mais. E o que é que podemos dizer a esse respeito? Só podemos dizer o seguinte, amados irmãos: oh, que graça maravilhosa de Deus! Oh, amados irmãos, que amor sem limites de Deus para conosco! Oh, que misericórdia sem fim desse Deus tão misericordioso! Deus nos chama para uma avaliação. Ele nos conclama para uma reflexão e coloca diante de nós a oferta gratuita de seu perdão. Agora mesmo, Deus pode perdoar os nossos pecados e limpar-nos de toda a mancha do pecado que ainda exista na minha ou na sua vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Para isto, devemos reconhecer que somos pecadores diante de Deus. Ao pecarmos, devemos confessar, deixar os nossos pecados e sermos purificados por Deus. E devemos andar na luz do Senhor diariamente. Façamos isto e recebamos o perdão desse Deus tão gracioso, desse Deus tão maravilhoso, desse Deus que nos ama sem limite e a sua misericórdia é sem fim. Foi isso que disse o profeta Jeremias lá em Lamentações. Nós não somos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. O clamor da graça de Deus para as nossas vidas nesta noite. Que nós, amados, possamos ouvi-lo e aplicarmos estas verdades para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.